Bom dia, ou muito boa tarde. Não sei a hora que você vai estar assistindo essa live, mas nós já estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026, no primeiro mês, aos 21 dias do primeiro mês de 2026. E nós honramos a Jesus por todas as bênçãos, todas as vitórias que Ele tem concedido a mim e a você. Já está presente conosco aqui, já na live, a missionária Ana Marcos. Já vou chamar ela aqui, né? Vou trazer ela para estar testemunhando das bênçãos, trazendo uma palavra, falando aquilo que o Senhor tem de especial para mim e para você hoje, através desta live, né? Muito bom dia, irmã Jéssica, muito bom dia a todos quanto estão entrando, missionária Suzane, pastor Flávio, que está aqui com o endereço da barbearia. Que Deus abençoe mais um dia de vitória, dia de bênção, dia que o Senhor preparou. O inimigo luta para roubar as nossas bênçãos, ele luta para tirar a nossa vitória, mas eu quero dizer para você que maior é o Senhor que está sobre as nossas vidas. Érica, seja bem-vinda em nome de Jesus. E eu já vou chamar aqui, mandar o convite para a missionária Ana. A gente já vai aqui, né, falando do amor de Deus e falando daquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós. E eu quero dizer para você que esse é o dia, essa é a hora, né, o momento com Deus, essa live, momento com Deus, em que o Senhor prepara, né, e você está com a tua família, talvez está almoçando no trabalho, está tomando café da tarde, né, talvez tem pessoas que vão assistir à tarde, porque depois que essa live termina aqui, eu passo ela lá para o YouTube, né, para que ela já seja em momento, em destaque, na mesma hora ela é postada, né, então quem abre ela na estreia no momento que está abrindo, né, então curta, compartilhe essa live com mais pessoas, né? Compartilhe. Deus tem abençoado a sua vida através dessa live. Você tem parado esse momento para estar aqui, então compartilhe essa live. Compartilhe esse momento com Deus, com outras pessoas que precisam. E eu quero aqui deixar uma palavra de abertura. Nós vamos estar orando e eu vou passar para a missionária Ana, né? A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 55, e no versículo de número 6, a palavra do Senhor vem a mim e a você, dizendo aqui algo para mim, nos chamando a nossa atenção. Irmã Ana Paula, seja bem-vinda, amada, que Jesus te abençoe. Cadê a mamãe? Chama a mamãe para a live também, dona Marlise. Cadê a Franciele? Seja bem-vinda, Moacir, Martinha. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. E vamos ler então, né, a palavra do Senhor em Isaías 55, verso 6, que diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Olha só, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós vivemos momentos eu diria que de últimos instantes, e que nós estamos aqui nessa terra, e o Senhor tem chamado a mim e a você, para nós buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Esse ainda é o momento da graça, é o momento em que eu e você temos a oportunidade de ter acesso a esta palavra viva e eficaz. Esse é o momento que nós ainda clamamos ao Senhor e os céus estão abertos ouvindo o nosso clamor. Mas vai chegar um momento em que nós vamos clamar, em que nós vamos gritar, em que nós vamos querer Jesus com todas as nossas forças, e essa oportunidade já se foi, né? É como aquele exemplo das 5 prudentes
e as 5 virgens, né? Ali, 5 estavam preparadas para encontrar com o noivo e as outras 5 estavam despreparadas, distraídas, né? Preocupadas com outros afazeres, preocupados com o trabalho, preocupados com tantas outras coisas, né? E deixando de se preparar ao encontro com o noivo. E eu digo para vocês assim, ó, prepare-se, busque o Senhor enquanto se pode achar. Encha as suas lamparinas, busque, leia a palavra do Senhor, mantenha essa chama acesa no teu coração, para que quando o noivo surgir, você, noiva, esteja preparado. É como um casamento. O noivo está lá no altar à espera da noiva. E a noiva ela sai de uma produção. Ela passa por toda uma produção, né? Ela tem o dia da noiva, porque ela está se preparando para quê? Para encontrar com o noivo. E assim somos eu e você. Nós temos que nos preparar para encontrar com esse noivo, o Senhor Jesus. E eu espero que todos vocês tenham essa busca, né, para encontrar com o Senhor Jesus. Nós vamos orar e eu já vou receber missionária aqui, vou passar para ela, que ela tem testemunho, tem palavra, e eu espero que todos vocês aproveitem esse tempo, esse momento de live aqui e compartilhe com mais pessoas, já compartilha, vai aí, compartilha com o pessoal os contatos do teu Instagram, os contatos do teu WhatsApp, manda lá, né, compartilha, porque tem um testemunho tremendo aqui, ó, é um testemunho que para o homem era impossível, mas para Deus tudo é possível. E Deus faz o impossível hoje na tua vida. Você, mulher que está entrando aqui, você, homem, você que está pedindo para Deus fazer o extraordinário na tua vida. Esse é o tempo e esse é o dia de Deus realizar na sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, Espírito Santo, nesta hora, Pai, nós chegamos diante da sua presença através desta plataforma, Pai, nós alcançamos mais vidas, nós entramos nos lares neste momento, através desta plataforma do Instagram, muitos que vão compartilhar aqui lá no WhatsApp, no Instagram, lá no YouTube, meu Pai, que logo mais estará indo como estreia para o YouTube, meu Pai, as pessoas que ali vão acessar, meu Pai, esse conteúdo, que o Senhor possa falar nos seus corações, que o Senhor possa edificar, Senhor, essas vidas, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para salvar e resgatar o que se havia perdido, Pai. E aqui nós estamos através dessa plataforma, Pai, levando o teu evangelho, levando o reino de Deus, ó Pai, levando essa salvação para essas vidas, Pai. Em nome de Jesus agora, Pai, perdoa as nossas falhas, Senhor, por pensamento, obras ou palavras, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, ó Pai, o que os nossos olhos têm julgado, Senhor, aquilo, Senhor, que a nossa boca tem pronunciado, que não tem sido de agrado ao teu coração, meu Pai. Nos perdoa, Senhor, onde colocamos a planta dos nossos pés, onde colocamos as nossas mãos, o que o nosso corpo tem desejado, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, e nesse momento, Senhor, através do teu perdão, que o Espírito Santo de Deus nos purifique de todo pecado. Nós nos arrependemos, Pai, das nossas falhas, nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados de infância, de adolescência, de adulto, Pai, dos pecados cometidos há minutos atrás, em palavras, em atitudes, Pai. Mas nós pedimos a Ti a purificação do Teu Espírito e dai-nos, ó Pai, um coração puro e renova em nós um espírito reto, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, essa live está na Tua direção, tira todo impedimento, toda opressão, meu Pai. Tira toda opressão, meu Pai, da mente. Tira toda opressão, Senhor, e a depressão da alma, Pai, nesta hora. Em nome de Jesus, Pai, todas as mentiras que Satanás tem lançado sobre a vida dessas pessoas, sobre a mente, sobre o coração. Tira o medo, tira a dúvida, Pai. Porque a Tua palavra diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora
todo medo, Pai, e nós tomamos posse do teu amor, desse amor que entra, Pai, e inunda o nosso ser, ó Pai, limpando e nos purificando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a missionária Ana, que estará aqui testemunhando, falando, Senhor, daquilo que o Senhor fez, o extraordinário na vida dela, Pai, e esse testemunho virá para edificar as nossas vidas, Pai, através desse testemunho, desta palavra, meu Pai, que o Senhor edifique as vidas que aqui estão assistindo, a vida das pessoas que vão assistir no decorrer desse dia, amanhã ou depois, Pai, que esse testemunho seja para a tua glória, a tua honra, Pai, e que vidas sejam alcançadas e resgatadas, meu Pai, para o teu reino. Assim nós agradecemos e entregamos o início, meio e fim dessa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Missionária, tudo bem? Seja bem-vinda, amada. Paz do Senhor, pastora, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que Paz do Jesus Senhor a abençoe a todos. sua vida. E Amém. a palavra, o restante dessa live aqui agora, eu coloco sobre suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que venhamos alcançar vidas no agir de Deus. Que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor a todos que estão presentes na live. Desejo uma tarde abençoada a todos. Que Deus abençoe a vida de todos. Vou deixar uma palavra já para dar abertura também no livro de Isaías, no capítulo 40, no capítulo 41 e o versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas essa tarde. Que nós não venhamos temer diante das dificuldades, porque nós sabemos o Deus em quem nós temos crido, aonde nós temos depositado a nossa confiança. Bom, eu me chamo Ana Paula. Cresci, vou contar um pouquinho da minha história para adentrar no meu testemunho. Cresci num lar cristão, graças a Deus tive essa oportunidade. Meus pais aceitaram Jesus ainda quando eu era pequenina. Então eu cresci, fui ensinada dentro da palavra de Deus desde pequenininha. Minha mãe e meu pai faziam cultos domésticos, cultos nos lares, e era uma bênção, né? Tinha culto na igreja sede, na igreja do bairro, e sempre os trabalhos uma bênção. E nesses cultos dos lares, né, quando a minha mãe não podia ir junto com meu pai, eu sempre estava junto com ele. Aí eu louvava, fazia a primeira parte dos cultos e ele pregava. Então, eu cresci nesse ambiente, né, de adoração, de entrega, de renúncia, porque há 20, 30 anos atrás, né, era bem rígida as coisas, né, na igreja, e a gente cresceu nesse ambiente. E meu ministério assim começou cedo, né? Meu chamado, meu ministério começou cedo. 14 anos, né? Eu já era batizada nas águas, já era vice-líder de louvor do grupo de jovens, auxiliava nos louvores do círculo de oração e cresci nesse ambiente. Só que na minha adolescência, aquela fase de rebeldia que a gente entra, houve um levante muito grande, né? E eu não resisti. Eu saí da presença de Deus na minha juventude. E isso é algo que eu me arrependo e muito, porque foi um tempo perdido. Verdade. O tempo que era para mim estar adorando a Deus, eu estava gastando lá fora. E mesmo assim ainda eu ia fazer umas visitas junto com meu pai na igreja, porque o temor de Deus a gente não perde. Por mais que saia da presença de Deus, o temor a gente não perde. E num culto desses que eu fui, Deus falou comigo. Deus usou
um missionário que foi ministrar a palavra e falou comigo que se eu não voltasse, Deus ia tocar naquilo que eu mais amava, naquele que eu mais amava. E eu, como não tinha filhos ainda, não tinha namorado, não tinha nada, então eu deixei a vida aí levando. E quando foi um dia, eu estava trabalhando na empresa, e sempre que eu saía da empresa, eu encontrava meu pai na estrada, que ele estava indo para a igreja. Ele com a Bíblia dele debaixo do braço, indo para a igreja. E nós se encontrava na estrada. E um dia desses, eu saindo do meu trabalho para ir para casa com uma amiga, eu olhei um grupo de pessoas reunidas na estrada e tinha um bar perto, né? E geralmente tinha um bêbado que caía na estrada, que se machucava, e a gente então não ligava muito. E quando eu fui chegando perto com essa minha amiga, ela olhou para mim, ela disse: Paula, ela disse, é o teu pai. Mas aquilo se me gelou inteirinha. Meu pai estava com a Bíblia na mão, ele tinha sido atropelado. O motorista fugiu, não prestou socorro. E eu indo para casa do trabalho, eu encontrei meu pai naquela situação na estrada. Dali mesmo segui com ele para o hospital, né? Pedi para minha amiga ir em casa avisar minha mãe. Segui com ele para o hospital. E a partir de 2026, de 2006, a nossa história começou a mudar. Porque aquela referência, ontem ainda eu falava com a minha mãe, eu disse, nós temos como referência, nós convivemos com vários pastores, missionários, só que a nossa referência de cristão foi o nosso pai e a nossa mãe. Começa dentro de casa, o né, nosso missionário? exemplo foi o nosso pai e a nossa mãe. É. Então, naquela hora que eu encontrei meu pai ali na estrada, eu comecei a pedir misericórdia para Jesus, porque eu não queria perder ele. Diz, além de tudo, ele era o suporte espiritual, além de ser um bom pai, um bom chefe de família. E no ano de 2027, através daquele acidente que ele sofreu, que ele foi atropelado, ele, um homem de muita fé, ficou na cadeira de rodas. Deus levantou ele da cadeira de rodas num culto doméstico lá na nossa casa, que tinha congregação. E Deus levantou a Josiane Ferreira, que é minha irmã, gente, ela tá na live. Seja bem-vinda, Josiane. Meu pai levantou da cadeira de rodas num culto. E dali em diante, ele começou a sentir muitas dores na garganta, só que os médicos não, cidade interior, hospital do interior, não tinha aquele suporte. E os médicos foram adiando. Quando chegou a notícia pra gente, ele estava no hospital, né? Ele estava em estado terminal. Era câncer na garganta, terminal, não tinha mais o que fazer. E quando chegou essa notícia pra gente, eu desabei. Eu entrei num estado, porque minha mãe cuidava dele no hospital, e eu, como comecei a ficar muito mal, cuidava de mim em casa. Até então, eu ajudava a cuidar dele no hospital. Depois, ela passou a cuidar de mim em casa e do meu pai no hospital. Até no final de 2007, em dezembro, que meu pai veio a falecer. Só que eu estava muito mal já. Eu entrei num estado de depressão profunda. Tive inapetência crônica, que é um tipo de anorexia, onde a pessoa perde muito peso em pouco tempo. E eu tinha um nó na minha garganta que não me permitia eu comer. Esse tipo de inapetência crônica, que é a anorexia, ela não permite a pessoa se alimentar. A pessoa, não é que a pessoa não sente fome, ela perde a vontade de se alimentar, ela perde a vontade de comer, ela não sente falta do alimento. Eu tomava só café para mim me manter acordada, e aonde eu fui decaindo, e meu pai faleceu.
e minha mãe me internou no hospital. Faleceu às 4 horas da tarde, ele foi sepultado. Às 6 horas da tarde, minha mãe me internou no hospital. E ali começou a batalha, porque a minha mãe, como uma mulher guerreira de oração espiritual, ela intercedia a Deus. Ela tinha acabado de perder o esposo e estava perdendo a filha. E Deus. nesse processo, quando meu pai estava bem doente, eu tive várias complicações gravíssimas. Começou a cair meus cabelos, como uma pessoa que faz quimioterapia. Deu alopécia. Assim não tinha cabelo, do lado não tinha cabelo, embaixo. Então, era aquelas rodelas na cabeça sem cabelo. E o meu cabelão sempre compridão, que batia na cintura e com faltas de cabelo na cabeça. As palavras de ânimo, de apoio que a minha mãe recebia, era que ela ia enterrar a filha antes do marido ainda. Oh, misericórdia. Eram as palavras de ânimo que ela recebia. E ela permanecia fiel, orando. E passei a virada de ano no hospital em Papanduva, começo de ano, que era a minha cidade natal, Papanduva. E nada de melhorar, não tinha mudança nenhuma no quadro. Minha mãe me tirou do hospital de Papanduva, me levou para Três Barras, me internou lá. E lá eu fiquei sozinha. Como eu já estava em depressão profunda, eu olhava para a janela do céu e eu dizia para Deus que eu queria morrer. Eu queria ir com o meu pai. Que luta. E aquele sofrimento era demais, eu não suportava mais. Ao ponto de, no final do mês de março, eu tive alta do hospital, porque não tinha mais o que fazer no hospital. Eu não me alimentava, eu não podia tomar remédio via oral, eu só tomava na veia. E chegou ao ponto que as veias não aguentavam mais por causa da fraqueza. Quando aplicava, estourava tudo. Aí eu pedi para me botarem num ônibus lá, porque na época era só ônibus ou táxi. Verdade. Né? Aí o meu irmão me botou num ônibus lá, me mandou para casa da minha mãe, que os médicos me mandaram para morrer em casa, que não tinha mais o que fazer. Quando eu cheguei muito mal da viagem de ônibus em casa, a minha mãe, né, me botou num táxi, ela estava me esperando na rodoviária. Então eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro, março, hospitalizada. Minha mãe me botou num táxi, me levou para casa. Eu saí do hospital pesando 39 quilos. Assim aparecia todos os ossos, né? O rosto estava fundo. E estava um esqueleto ambulante, né? Só a misericórdia de Deus que me dava força para ficar de pé ainda. Quando cheguei em casa, na casa da minha mãe, que eu já tinha aceitado que eu ia morrer, que não tinha mais o que fazer, e os meus pais já tinham falecido. Eu estava naquele estado deplorável. E a minha mãe falou para mim à noite, ela disse, tem uma médica nova atendendo no postinho aqui do bairro. Um postinho do bairro, um postinho pequeno. Eu já tinha passado por 2 juntas médicas, né? Uma na cidade de Papanduva, outra em Três Barras. E não tinha diagnóstico, não tinha o que fazer, não tinha tratamento que desse resultado. Então, os médicos me mandaram para casa com um exame para fazer no final do mês de abril, ainda em Florianópolis, o qual eu sabia que eu não ia aguentar até lá. Dizer, eu não tinha suporte mais, nem físico, nem emocional, para aguentar. E ali eu tinha perdido a razão de viver, não tinha mais sonhos, não tinha projetos, não tinha nada. Diz, para mim era o fim. E quando a minha mãe me levou consultar com aquela médica, minha mãe é mãe, nunca desiste. Sempre está lutando pelos filhos. É verdade. Diz, quando a minha mãe me levou consultar com aquela médica, eu olhei assim, passou uma menina na frente, bem novinha.
A hora que eu olhei aquela médica passar, eu falei, meu Deus, é uma menina. Falei pra mãe, essa é a médica? E a mãe disse, essa é a médica que eu falei. Eu desanimei de vez, Meu Deus. confesso. Eu disse, se duas juntas médicas não pôde fazer nada, o que que essa médica vai fazer? Dizia, ela me pediu uns exames para fazer com extrema urgência. No outro dia já, minha mãe correu com tudo atrás de carro para me levar para outra cidade para fazer os exames, tudo. E outro dia fomos. Quando cheguei lá, fui anestesiada ainda para fazer o exame, porque eu não tinha condições físicas de suportar passar pelo exame. A paz do Senhor, Mari, também é minha irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu vi que a Júlia também está ali, né? Deus abençoe ela, Júlia também, esposa. seja bem-vinda. Bem-vindos em nome de Jesus. E quando chegamos lá na cidade de Mafra fazer os exames, eu fui anestesiada. Eu não lembro de nada, mas a minha mãe disse que quando eu abri os olhos, eu falei para ela, se não fosse a senhora, eu já tinha morrido. E eu apaguei. E ela achou que eu tinha morrido naquela hora, porque eu estava muito fraca. E fiz os exames ali, aquela médica me indicou uns tratamentos para começar a fazer. Com 2 semanas de tratamento com aquela médica, diz a mãe, começou a preparar uns caldinhos de arroz, de batatinha. Eu comecei a tomar aqueles caldinhos e o estômago começou a segurar já. Olha Não só. voltava mais, não, né? O estômago começou a sustentar o alimento que recebia. E eu estava com uns 39, 38 quilos, porque depois que eu saí do hospital ainda eu perdi mais peso. Aí, quando eu voltei de novo consultar com essa médica, depois que comecei a fazer o tratamento com ela, comecei a ficar um pouquinho mais forte, eu voltei a consultar com ela. Eu disse, doutora, falei, eu sinto que o meu coração mudou de lugar. Diz, ele não bate no peito, ele bate na minha barriga. Eu falei para ela. Porque a minha barriga saltitava direto. Desde que eu estava no hospital, a minha barriga saltitava direto. E eu disse para ela, eu acho que eu tô grávida. Ela disse, não é possível. Ela disse, depois de tudo que eu tinha passado, todas as complicações que eu tive, e as minhas regras não vinham, os médicos diziam que era por causa da anorexia, que foi muito peso que eu perdi em pouco tempo, então meu corpo não estava conseguindo assimilar tudo, né, o processo que eu tinha passado. E ela disse, mas vamos fazer um ultrassom para você ficar mais tranquila e tirar toda a dúvida. Eu, com aquele corpo esquelético, fui fazer um ultrassom de gestação. Quando eu cheguei no hospital, tinha uma enfermeira lá que já era minha amiga de tanto tempo que fiquei no hospital, ficamos conhecidas, que era a Patrícia. Ela perguntou para mim, tu tá fazendo o que aqui de novo? Eu disse, eu vim fazer um ultrassom de gestante para ver. Ela disse, impossível. Aí, como eu estava sozinha, ela disse, posso entrar contigo? Daí ela entrou comigo, foi me preparando tudo ali para o médico fazer ultrassom, tudo. A hora que o médico botou o aparelhinho na minha barriga, eu escutei o coração batendo. Eu não me acreditava. E Deus. Eu dizia, meu Deus, por tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei. Dizia, ele estava ali, firme e forte. O médico me mostrou no monitorzinho um bebê de 5 meses de gestação. Meu Deus. E você passou todo o processo no hospital, processo de anorexia, e estava já esperando o Wesley. Estava esperando o Wesley. Meu Deus, que Jesus tremendo. Não tinha diagnóstico nenhum dos médicos. Senhor. Quando os médicos me mandaram para casa para morrer em casa, tá aí minha família de testemunha na live, que não deixa. Jesus, é tremendo. E o Wesley estava ali. Não tive nenhum sangramento, nenhuma ameaça de aborto. E passei por todo esse processo. E quando, chegando no final da gestação, no meu corpo, tudo que eu me alimentava
ele estava como que, o médico dizia como um funil. Toda a vitamina que eu consumia, depois que eu comecei a me alimentar ali dos 5 meses de gestação já, o meu corpo adquiria tudo, então ia muito pouco para o bebê. Então ele estava com 1,50 kg. Ele estava subdesnutrido, o médico falou. Aí me receitou muitas vitaminas para tomar. No final da gestação, que minha barriga, bem no finalzinho ali, que minha barriga apareceu mesmo, como se estivesse grávida, porque não tinha barriga. Na verdade, a barriga estava encostando nas costas, né? De tão magra que eu tava. Jesus. E quando... Ó, o meu irmão Jonas está aí também. Deus abençoe, E irmão Jonas. quando eu tive o Wesley no hospital, diz para a glória de Deus, ele nasceu com 3 kg, 260, com 51 centímetros. Foi puro milagre de Deus. Glória a Deus, que Em bênção. 4 meses de gestação, diz, no finalzinho ele conseguiu se fazer por milagre de Deus. Foi Deus mesmo. Manteve ele ali. Eu recebi promessa que ele seria um pregador da palavra de Deus, que ele ia louvar o nome do Senhor. E hoje eu vejo ele ministrando a palavra, eu vejo ele louvando o nome do Senhor. Deus. E o meu coração não aguenta de tanta alegria. Seja bem-vinda, mãe. A live, Deus abençoe. Dona Vitória? E depois, sim. Isso, Deus seja bem-vinda, irmã Vitória, guerreira de Jesus aí, ó, que venceu a batalha aí com a sua filha, né? As mães, né? O que eu falo assim, ó, o coração de mãe, eu falo que o amor de Deus, ele reflete no amor de uma mãe, porque a mãe é aquela que tá ali. O filho, o médico, ou sei lá, vai dizer que pode nada vir o diagnóstico que vier, não mas tem mais mãe jeito. Tá ali, né? Mãe não desiste. Meu Deus, que tremendo. Firme. E quando eu tive o Wesley, por causa de todas as complicações que eu tive na minha gestação, os médicos falaram para mim que eu não poderia ter mais filhos. E de fato, né, eu casada, né, o Wesley com 11 anos, eu sem tomar remédio nenhum, porque eu não podia tomar mesmo o comprimido. Tentei tomar injeções para, né, para não engravidar mesmo, para prevenir mesmo, por causa de todo o processo que eu já tinha passado, tinha muito medo. E me deu hemorragia, né, não podia tomar injeção e não podia tomar comprimido. E antes disso ainda, depois que eu tive o Wesley, os médicos me passaram um tratamento que eu ia ter que fazer pro resto da vida, o médico falou. Ele disse, esse tratamento tu vai fazer pro resto da vida, esse você não pode parar. Quando o Wesley estava com 6 meses, que é aquela foto que eu coloquei no vídeo, que eu estava com ele no colo ali, ele estava com 6 meses. Eu fiz o tratamento por mais 6 meses, porque eu precisava amamentar ele tudo. Eu peguei aqueles remédios na minha mão e cheguei no meu pastor, saudoso pastor José, que faleceu agora há pouco tempo. Eu peguei aqueles remédios na minha mão e cheguei no pastor e disse, ó, pastor, eu disse assim, ó, esses remédios, o médico falou que eu tenho que tomar para o resto da minha vida. Falei, só que eu não vou tomar mais. Diz, eu quero que o pastor ore por mim, porque eu creio que Deus pode fazer um milagre e eu não vou depender desse remédio pro resto da minha vida. Glória a Deus. O pastor orou por mim ali, unimos a nossa fé. A partir daquele dia, nunca mais tomei o remédio. Glória e nunca mais me fez falta aquele remédio. Bênção. Aleluia. Deixei aqueles remédios de lado e o único remédio que eu tomava era Jesus. Glória a Deus. Aleluia, que é o suficiente para nós. Isso é ousar a fé. Isso é ousar a fé, né? Quando fui convidada numa vigília aqui em Jaraguá do Sul já, né? O Wesley estava com 11 anos, né? Eu e meu esposo fomos na vigília, né? Eu fui convidada para louvar numa vigília de missão. E Deus usou o pastor lá da igreja para me entregar que Deus estava me dando mais um filho. E por todo o processo que eu passei, eu não aceitei a mensagem. Confesso, eu não aceitei. Como eu não tomava remédio nenhum, passei direto na farmácia com meu esposo.
Eu disse, vamos comprar o remédio. Falei, eu vou começar a tomar. Deus dá, mas Deus dá se a gente quiser. E se a gente não Isso é quiser, verdade. Deus não dá. Só que quando Deus faz a promessa, não adianta lutar contra. É, Você pode ir contra da forma que for. Que Deus age a maneira dele, não é a nossa, não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade de Deus que prevalece. Quando saímos da vigília, passei a comprar os remédios, comecei a tomar os remédios, foi como jogar adubo na terra seca. No final do mês, daquela vigília que eu participei, eu comecei a passar mal. Estava trabalhando com meu esposo lá em São João do Itaperiú, comecei a passar mal lá. Ele passou um café cedo, eu senti o cheiro daquele café, começou a me virar o estômago. Aí eu fui fazer o almoço para nós, comecei a ficar ruim, não conseguia com o cheiro da comida. Eu já veio a mensagem do pastor na minha cabeça. Eu disse, não pode ser, não. O meu esposo disse, calma, é só um mal-estar, logo passa. Ele tentando me tranquilizar, porque eu entrei num estado de nervosismo extremo. Sábado pela manhã, quando a gente veio para Jaraguá do Sul, na sexta-feira à noite, sábado de manhã cedinho, eu levantei e fiz ali na farmácia pegar um teste de farmácia para fazer. Fiz o teste, positivo. Falei, não é. Comecei a lutar contra, né? A mente da gente começa a lutar contra. Comecei a lutar contra, falei, não é. Falei, vamos no laboratório. Fomos no laboratório, fiz o exame. 3 horas da tarde, o resultado na mão. eita, Positivo. Glória. Olha só. Aí começou outra batalha, né? Deus fez a promessa, mas eu não queria aceitar a promessa que Deus tinha feito. Por tudo que eu tinha passado, pelo que os médicos já tinham me falado, que seria muito arriscado eu engravidar de novo. E se caso acontecesse, poderia ser muito pior do que o primeiro processo que eu passei. E aí eu tive depressão de novo na gestação. Tive um primeiro ameaço de aborto. Nossa. Me desesperei, porque eu não queria, mas corri com o exame para o hospital. Os médicos me aceitaram aqui no hospital remédio para segurar a gestação. E continuei naquela luta entre a mente e o coração. Porque aqui dizia sim, aqui dizia não. Deus, maravilha. Aí quando eu fui consultar, que eu tive o quarto ameaço de aborto, o médico me dispensou da consulta. Ele disse que só voltaria a me atender depois de eu estar com ultrassons em mãos, afirmando que eu continuava grávida ainda. Fiz o ultrassom, levei a apresentar para a médica me atendeu. Ela disse assim, diz aquela médica foi usada por Deus aquele dia. Ela disse, sabe por que você está tendo tantos ameaços de aborto? Ela disse, porque você não está aceitando. Ela disse, quando você aceitar, ela disse, isso vai passar. E eu comecei a orar e pedir para Deus me dar graça para me aceitar aquele processo que eu estava passando. Porque eu comecei a ficar muito ruim de novo, comecei a passar mal de novo. E eu lembrava do sofrimento lá atrás. E acho que aquele medo lá de trás fazia eu sofrer no presente. Aí comecei a aceitar a gestação, passou todo o risco que tinha. E nasceu o Micael. Veio com 3,630 kg, Glória a 51 Deus. centímetros. Tá. E Deus é fiel. Diz o que dizer desse Deus? Diz quando ele faz a promessa, ele cumpre. Glória a Deus. Ele cumpre na nossa vida. Glória a Deus. Só que quando nós agimos com desobediência, com teimosia na presença de Deus, nós pagamos o preço. É verdade. E às vezes, bem que a palavra de Deus diz, é melhor vir pelo amor do que vir pela dor. Quando meu pai faleceu, eu sofri muito quando meu pai faleceu, porque eu era muito apegada com ele. Porque ele saía fazer a obra missionária e eu ia junto com ele. Eu dirigia os cultos, eu louvava, ele pregava. Nós ia para o interior fazer culto na casa dos irmãos que moravam muito distante das igrejas na cidade. Quando a minha mãe não podia ir junto, eu estava com ele. Então, quando ele faleceu, assim, eu estava fora.
da presença de Deus. Eu voltei depois. No dia, eu estava muito mal. Eu cheguei aos pés do caixão e eu fiz um voto com Deus ali. Eu disse, Senhor, se tu levaste aquele que era o meu exemplo, eu falei agora que eu seja o exemplo. Fiz um voto com Deus ali de nunca mais sair da presença do Senhor. Tive os meus momentos de falha, de fraqueza, porque a gente não é perfeito. Não. Mas permaneça na presença do Senhor, permaneça lutando, batalhando, porque eu sei que se hoje a família está de pé é devido às orações. Foi muitas campanhas de orações que a gente teve. A gente tem um testemunho maravilhoso para contar de livramento que Deus deu, mas isso não cabe a mim contar esse testemunho. Tenho certeza que uma hora ou outra Deus vai tocar no coração das minhas irmãs aí para estarem testificando também o que Deus fez na vida delas, porque é grandioso. Eu louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus pela vida de cada um deles. E agradeço a pastora pela oportunidade aqui de estar contando um pouquinho do que Deus fez na minha vida, dos milagres que Deus operou. Tá aí a minha irmã Josiane, que chegou a me dar banho porque eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia, não aguentava nem ficar sentada para tomar banho. Quando eu fiquei internada em Três Barras, diz lá eu não tinha suporte, lá eu não tinha ninguém nem para me dar um banho. Diz, eu fiquei sozinha naquele hospital. Diz, a minha mãe tinha as crianças pequenas em casa, na cidade de Papanduva, e a minha mãe ficava cuidando dos meus irmãos e eu sozinha lá no hospital. E eu louvo a Deus. Deus abençoe, Josiane, a sua vida. Você cuidou muito bem de mim também. E passou por um processo difícil também, mas Deus deu vitória. Eu louvo a Deus por cada um da minha família. Todos têm chamado, têm promessas do Senhor. E você que está ouvindo aí essa live, você que tem chamado do Senhor, você que tem promessa do Senhor de louvar, de ministrar, não fuja. Não fuja do teu chamado. Não rejeite o que Deus tem colocado em tuas mãos para fazer. Se você está fora da presença de Deus, se apresse a voltar para a presença de Deus. Não espere Deus tocar em algo ou alguém que você ama para você correr para a presença de Deus. Porque a porta da salvação ainda está aberta. A pastora falou aqui sobre as 10 virgens. As imprudentes, elas não puderam adentrar com o noivo porque elas deixaram de fazer aquilo que elas deveriam fazer no tempo oportuno. Deixaram para fazer muito tarde. E quando a porta se fechar, não adianta bater. Jesus disse, eu sou a porta, entrai pela porta. Então não espere a porta se fechar. Corra para a presença de Deus. Amém? Amém. É o que a gente sempre traz aqui. Quero dizer assim, honrado seja Jesus pelo testemunho da sua vida. Né? É o que a missionária falou, a desobediência leva você a perder coisas que talvez se tivesse na obediência a Deus, né? Ah, mas Deus foi mal em tirar. Não, Deus, ele toca naquilo que a gente mais ama, sim. Não é que Deus é ruim, mas Deus, ele quer o quê? Ele quer o nosso bem. Ele quer agir de forma extraordinária na nossa vida. Quando Deus está falando, Deus está te alertando. Quando Deus ainda está enviando as pessoas para falar contigo, para te trazer para o reino, é porque Ele está dizendo, eu te amo, eu te ajudo, então só esforça-te que eu te ajudarei. Sim. Que testemunho lindo, missionário, assim, poderoso, eu tenho certeza que foi muito edificante esse testemunho, para quem pegou do início ao fim esse testemunho, para quem não conseguiu acompanhar, daqui a pouco esse testemunho vai estar lá no YouTube, tá? Você que não é nosso seguidor aqui, já passa a nos seguir aqui, né? Você que não nos segue lá no YouTube, entra lá depois, já deixei o endereço fixo aí, né? @live Momento com Deus,
entra lá, curte, compartilha, comenta, né, para que a gente possa também estar levando esse testemunho da missionária a outras vidas, outras pessoas. Olha tudo que ela passou no momento mais difícil, o deserto dela, ela floresceu no deserto, né? Ela floresceu no deserto. Eu costumo dizer que a planta que você não dá água para ela, ela murcha, ela está morrendo, e aí Deus vem ali, carrega o seu amor, a sua misericórdia, e aí Deus fala, Deus, vou manifestar o meu poder, porque existe vida ali. Existe vida ali ainda existe vida. Aleluia. E olha, existia não só uma vida, mas duas, que era a tua e a do Wesley. Né, para quem ainda não teve oportunidade de ver o irmão Wesley, um jovem bonito, lindo, abençoado, né, ministrando lá na nossa igreja, já esteve ministrando, eu vou chamar ele para ministrar, né, agora no decorrer nos próximos meses a gente vai ver aí com a missionária quando que ele pode estar, quando que a missionária vai poder estar lá louvando, adorando ao Senhor, né? Amém. E eu quero dizer assim para vocês, gente, o impossível para o homem é possível para Deus. E obedeça, olha a palavra, obediência, Deus tem falado em obediência, Deus tem falado em arrependimento, nós estamos fazendo aquela campanha Poder no Sangue de Jesus, que nós já vamos orar, e a missionária Ana, ela conseguiu todas vencer tudo isso com a oração da família, com a oração, a união, o amor da mãe, né, o amor de mãe é tudo, né, você que é filho, você que é filha, quero dizer para você, ame sua mãe. Ame sua mãe, valorize a mãe, valorize o pai, né? Pastora, sabe que o último dia que eu vi meu pai foi no hospital, dia 25 de dezembro, no dia de Natal, que eu estava passando muito mal em casa e minha mãe estava com ele no hospital. Meu Deus. E daí a minha mãe, né, minhas irmãs ligaram para minha mãe que eu estava muito mal em casa, estava quase morrendo em casa, de tão mal que eu estava. Minha mãe disse para me levarem no hospital, que ela ia ficar me esperando na porta do hospital. Olha só. Quando eu cheguei na porta do hospital, eu falei para minha mãe que não tinha ninguém na portaria para receber. Então, o hospital de cidade pequena, ainda a gente tinha esse acesso de entrar quando não tinha Sim. ninguém na recepção. Eu falei para minha mãe, mãe, eu quero ver o meu pai. A mãe me levou até o quarto dele, eu me fazendo de forte para ele não, por causa que eu não queria chorar na frente dele, para ele não ver que eu estava ruim mesmo. Aí eu vi ele, falei com ele, quando eu saí do quarto, que eu fui consultar, o meu pai falou para minha mãe depois, disse, ela está muito doente, mas Deus falou para mim, cuide dela que ela não vai morrer. Olha só. Eu tô arrepiada aqui, gente. No leito dele de hospital, ainda ele ouvia Deus falar com ele. Olha só. Ele disse, Deus falou comigo, cuida bem dela, que ela não vai morrer. E quem Deus tem promessa, gente, não adianta. Agora é aquilo que a missionária falou aqui, eu dou uma pincelada em cima, né? Não venha pela dor, venha pelo amor. Se Deus está chamando, não deixa as coisas acontecerem, porque tem muita gente que às vezes quando a coisa acontece, ao invés de vir para Jesus, se afasta mais ainda. E aí, o preço é maior, a dor é maior, né? Então, venha para Jesus enquanto é tempo, né? Porque Jesus, quando ele tem promessa, todas as pessoas que estão aqui nessa live, todas aqui, estava olhando, todas aqui. Não há orgulho maior para uma mãe do que ver o filho na presença de Deus. Olha só, é verdade. Não há orgulho maior. De ver bem. Todas as guerras, as batalhas que uma mãe enfrenta. Eu sei, porque quando eu vejo meu filho subir no altar para ministrar a palavra, para ele louvar, ou quando ele está fazendo um trabalho de evangelismo, que ele chega para mim, mãe, eu evangelizei, ele fala o nome da pessoa hoje e ela chorou, ela sentiu a presença de Deus. Eu fico maravilhada de ver isso. Uma mãe é a maior incentivadora. Desincentive seus filhos também. Desincentive eles a estar na presença de Deus. Porque a fase da adolescência pode parecer que é a mais difícil.
mas para um jovem que está na presença de Deus, É, é recompensador. é o que eu falo sempre lá na igreja. Mães, pais, leiam a Bíblia com seus filhos. Assistam uma pregação, assista algo que vai edificar, ensina o caminho que deve andar, porque assim, a gente tem tempo para todas as coisas, menos para Deus. Teu filho está crescendo, Porque o mundo ensina ele a oferece crescer. muitas coisas para os jovens aí fora. O mundo Muito. oferece. E o E que não que é? vamos dizer que é ruim, não, porque os É. pratos que o inimigo oferece, aparentemente, para eles são bons. É, Só que é aquilo, É. leva, como diz a palavra, leva à destruição. leva à destruição. Eu falo bastante sobre isso, sobre a leitura da Bíblia, evitar os seus filhos ficar ouvindo música secular, postando música secular. Não tem como a gente ter Deus, né, na nossa vida e estar ensinando os filhos, e os filhos estar fazendo de forma errada, né, indo para um caminho errado. Ensina o filho a escutar louvor, a cantar louvor, a ler a palavra que edifica, que alimenta, né? Mas que bênção missionária, que testemunho tremendo. Nós já vamos orar aqui, né, e vamos estar orando, abençoando a vida de cada pessoa que está aqui. Esse testemunho é para você que nos ouve e nos assiste hoje, ver o poder que há no sangue de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, o poder que há nesse amor ousado e infinito que ele tem por nós, né? Então agora, você que está aí, tá com seu copo com água, tá com uma peça de roupa, tá aí com a fotografia de alguém, o nome de alguém, pode falar, missionária. Um detalhe, que eu falei da médica que me atendeu lá em Papanduva, aquela que eu disse que não dava nada. Você desprezou. Ela foi enviada por Deus lá, ela ficou 3 meses lá. Foi o tempo necessário para mim fazer o meu tratamento, dar início no tratamento certo, correto, com essa médica lá. Depois desses 3 meses que ela estava lá, ela falou para mim, ela disse, eu estou indo para a Argentina. Ela disse que tinha recebido uma proposta boa de trabalho, ela e o esposo dela estavam indo para a Argentina. Olha 3 que bênção. meses ela ficou lá. É um anjo que Deus enviou. A minha mãe diz com convicção que aquela médica foi enviada por Deus lá na nossa cidadezinha, no nosso bairro, num posto de saúde de bairro. Olha só. E Deus envia mesmo, Deus envia anjos para nos guardar, Deus envia a providência, né? E eu creio que Deus, ele age. Franciele, toma posse da tua bênção. Um cisto aí no ovário, aí nós vamos estar orando e repreendendo em nome de Jesus. E você vai gerar, assim, no tempo de Deus. Você vai gerar, né? Eu também tenho desejo no meu coração de ter filhos, né? Meu esposo já fez... tinha diagnóstico dizendo o contrário, que não poderia, olha aí, que não tomava remédio nenhum. E no momento que Deus fez a promessa, ele cumpriu no exato momento. Então, para Deus nada é impossível. É verdade. Para Deus tem promessa e Deus tem projeto. Você estava tomando remédio, você estava vivendo o momento de deserto na vida, mas Deus fez esse deserto florescer. E Deus vai fazer na vida de muitas pessoas que estão aqui, que estão atravessando o deserto, que eu sempre falo que o deserto não é para entrar e ficar. Não é para passar e entrar, é para passar, é ir em frente. É segurar na mão de Deus e ir em frente, porque Deus vai dar a vitória, né? É isso aí. Vamos orar ao Senhor, então, que nosso tempo aqui já está esgotando. Nós vamos agradecer ao Senhor. Missionária Ana, desde já, muito obrigado pelo carinho de se disponibilizar, trazer esse testemunho. A gente vai estar trazendo a missionária aqui mais vezes, né? Durante o decorrer desse ano, a gente vai marcar aí algumas lives quando a missionária tiver tempo. Tem outras pessoas também que nós queremos trazer aqui também. Peço a vocês que não percam as lives, porque tem sido bênção, gente. Eu parei um tempo com a live, que eu precisava descansar, né? Eu estava cansada, eu sou sozinha para praticamente tudo, né? Mas eu quero dizer para vocês assim, oramos uns pelos outros e a obra de Deus é importante, até porque o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. Verdade. O descanso é com Cristo, né? A gente às vezes não tem tempo nem para ir ali descansar um pouco. Mas Deus, eu sempre falo, todo mundo pode faltar na igreja, menos o pastor.
Pastor é aquele que ele tem que ir e voltar correndo porque tem um culto para cuidar, tem um rebanho para cuidar, né? Mas a gente está ali com muito amor e carinho, realmente, não por obrigação, a gente está ali fazendo a obra de Deus. Porque quando a gente vem pelo amor, né, é um diferencial. Aquele que vem pela dor também é um diferencial na vida dele, porque ele teve que passar pela prova para valorizar aquilo, a promessa de Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, pela vida da missionária Ana, esse testemunho poderoso, maravilhoso, Pai. E eu creio que há poder no teu nome, no teu sangue, Pai, nesse segundo dia de campanha, ó Pai, que aqui nós, Senhor, estamos orando pelo poder do teu sangue, ó Pai, sobre a vida de cada pessoa que está aqui, de cada familiar, ó Pai. Pai, aqui tem mulheres, Pai, que desejam, Senhor, gerar, Senhor, ter o seu filho. Toma a vida da irmã Franciele, Pai, tu és, Pai, o Deus que cura. E neste momento, Pai, visita a irmã Franciele, Pai. Vai, Senhor Jesus, com a tua autoridade, o teu poder, Senhor. E que o Senhor venha eliminar esse cisto do ovário, Pai. Senhor, tira esse cisto do ovário, meu Pai. Das trompas, meu Pai. Vai curando, vai eliminando, meu Deus. E que o Senhor, Pai, venha cumprir o desejo do coração dela de ter o seu filho em seus braços, Pai. Eu creio que assim como o Senhor agiu na vida da missionária, ó Pai, que estava ali naquele deserto sem vida, meu Pai, mas o Senhor veio florescer e trouxe o fruto, ó Pai, da promessa, Senhor, sobre os seus braços, ó Pai. E hoje nós temos, ó Pai, a graça de ver o Wesley ministrando a palavra. E eu creio, meu Deus, que o Senhor fará na vida de muitas mulheres que estão aqui, que o Senhor vai abençoar, meu Pai, abençoe esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia que essa pessoa está apresentando agora, o nome dessa pessoa, essa família, meu Pai. Eu também apresento, Pai, ali, Senhor, a dona Marlise Miller, apresento o seu Valdemar, meu Pai, que vai fazer aquela cirurgia, que o Senhor entre com o teu poder e a tua graça, meu Pai, abençoa, alcança a Ana Paula Miller, Senhor, alcança o Eduardo, a Sara, a Eloá, Senhor, toma, Senhor Jesus também, meu Pai, ali o Samuel, meu Pai querido, toma essa família que ontem, Pai, Senhor Jesus, foi o extraordinário de Deus naquela casa, Pai, e eu creio que o Senhor fará muito mais, ó Pai, em nome de Jesus, alcança a vida da Érica, do Gerson, toma, Senhor, a vida da avó Maria nas tuas mãos, Senhor, trabalha no impossível, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas que aqui estão conosco nessa live, a vida do irmão Jackson, a vida do missionário Juari, que também estará ouvindo essa live mais tarde, a vida dos missionários que estão aqui, dos pregadores, ó Pai, dos ministros, Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente e que o Senhor venha levantar cada dia mais, ó Pai. Senhor, se alguém entrou aqui nessa live triste, cansado, oprimido, sobrecarregado, nesse momento, pelo poder do teu sangue, Pai, nós determinamos a cura e a vitória, o milagre dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, missionária, que Jesus te abençoe, que Jesus venha abençoar poderosamente sua vida, e nós estaremos aqui sexta-feira, eu vou ver quem que eu vou trazer aqui na sexta-feira, né? Eu creio que Deus vai levantar alguém aí para trazer um testemunho de edificação, e eu creio, né? Você que está aqui na live, né, que tem um testemunho, até da família da missionária, queira trazer, me chama ali no particular aqui do Instagram, né? E a gente vai marcar, a gente vai fazer o cartaz e anunciar aqui, e Deus vai te abençoar. Missionária, um forte abraço, que Deus abençoe, transmita o nosso carinho ao seu esposo, aos seus filhos. Mais uma vez, muito obrigado, e a todos vocês, o meu muito obrigado, meu carinho enorme, que Deus abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe, pastora, pelo convite. Amém, missionária. E vamos marcar mais vezes aí. Amém. Amém? E Deus abençoe a cada um de vocês e até sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus.